E fez um chuveirinho na área, Bruno Henrique escorou, tentaram até fazer a falta. Queridos do Flamengo, pô. Seja muito bem-vindo ao Queridos do Flamengo. E se você é um querido, já se inscreva no canal e deixa aquele like. É nóis. Bem competitivo para a temporada 2025, que necessita de reforços, sim, mas tudo no seu tempo. Uma batida meio John Textor, como a gente falava há pouco tempo do Botafogo na busca pelo seu treinador. O Flamengo está meio nessa batida aí, e também porque entende que a diretoria já tinha avisado isso, né? Já falou algumas vezes o próprio presidente, o BAP, assim que foi eleito e logo na sua posse também falou da questão financeira. O Flamengo teria que apertar um pouco os cintos e entender exatamente o fluxo de caixa, como estaria acontecendo, que o Flamengo teria de verba necessária. E o José Boto, diretor técnico português, ele avisou também que as verbas são suficientes para o Flamengo se reforçar, mas não são tão abundantes assim, então o Flamengo tem que dar o tiro certo, por isso analisa com muita calma. Mas está bem blindado nesse momento o Flamengo sobre exatamente o que o Flamengo, os nomes que o Flamengo deseja nesse momento. Vaza basicamente nada, muito pouco, mais informações que chegam de fora mesmo, então o Flamengo está bem blindado nesse momento em relação a isso. A gente não está aqui para enganar o torcedor, nada nesse sentido. Então o Flamengo está bem blindado em relação a reforços. Já saíram o Davi Luiz, o Gabigol também, né? O Gabigol foi para o Cruzeiro, o Davi Luiz em fim de contrato, ainda não acertou com nenhum clube. E o Fabrício Bruno tem boas possibilidades de seguir para o Cruzeiro aí numa negociação, até porque a diretoria do Flamengo também já tinha avisado que teria possibilidade de fazer caixa. O Wesley seria uma possibilidade também muito desejado aí por clubes europeus, cresceu muito. Então o Flamengo está nessa balança ainda de analisar internamente as suas finanças e observar o mercado. E aí todo mundo sabe que um alvo muito claro é a posição do ataque para substituir ali o Gabigol, especialmente no momento que o Pedro ainda está lesionado. Mari, Bruno. Vamos então por setores, né? A gente fala, claro, sobre o setor ofensivo, mas também da parte defensiva. Os números dos zagueiros, então, pelo Flamengo em 2024, o Fabrício Bruno com 56 jogos, 51 como titular, 76,7% do total do time, assim como o Léo Pereira. E aí o Davi Luiz já com uma porcentagem menor de aparição, né, nas partidas do rubro-negro. De certa forma, existe uma preocupação com... A palavra é desmonte na parte da zaga do Flamengo? É isso, Jailson? Bom, vai faltar gente. Vai? Pra mim vai faltar gente, porque o Fabrício Bruno, ele jogou bastante na temporada passada, até quando perdeu a posição, depois que o Felipe Luiz assumiu, ele já deixou muito clara a preferência dele pelo Léo Ortiz, que estava jogando de volante, com o Tite, enfim, não, volta você pro seu lugar, pra zaga, por conta da saída de bola. Então ficou estabilizado lá Léo Ortiz e Léo Pereira, estabelecido, né? E estabilizado também. Léo Ortiz e Léo Pereira. E o Fabrício Bruno, ele foi utilizado em alguns jogos porque a gente sabe como é que é o calendário aqui do Brasil. Então o Fabrício Bruno foi utilizado. Sai o Davi Luiz, que também foi utilizado em algumas partidas porque a equipe precisava de rodagem, com experiência e tudo mais, mas aí é mais questão salarial, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas sai o Davi Luiz e agora pode sair o Fabrício Bruno. Vão ficar os dois titulares, Léo Ortiz e Léo Pereira, volta o Pablo, que no ano passado que foi campeão lá com o Botafogo, só que só jogou 2 jogos na temporada passada, e os garotos da base, que é o Cleiton, que é um zagueiro canhoto, que, enfim, a diretoria, assim, a torcida, né, bota muita expectativa também, que é um zagueiro ágil, joga também, às vezes, já jogou como lateral esquerdo, e tem o Iago, que é o garoto da base, era capitão da base, mas é aquilo. São meninos. São meninos. São 2 garotos que vão ter que, ou suprir essa necessidade, se o Fabrício Bruno mesmo sair, mas, ao meu ver, pelo andar da carruagem, acho que o Flamengo vai precisar contratar um zagueiro para fazer essa reposição, porque pelo menos um. Que aí ficariam pelo menos 5 jogadores, se o Pablo for mesmo utilizado, e 2 garotos da base. O Fabrício, ele é assim, ele tem esse peso de ser inegociável para o Flamengo? Porque a gente estava falando, por exemplo, do Paulinho. Poxa, vendeu por tantos milhões o Atlético para conseguir alguém do mesmo nível, não consegue por esse valor. Tem esse peso no Fabrício? Não. Tanto que no ano passado chegou a proposta. Que foi maior ainda. Foi maior do Oeste. O Flamengo aceitou e o que a gente ouviu na época é que recusou por conta da questão salarial, que seria
Menos, a mesma ou a mesma do que ele recebe no Flamengo. Opção do jogador, né? Opção O Flamengo do topou jogador. O negociar. Flamengo aceitou. O Flamengo já tinha aceitado. A opção dele de não ir. A questão agora é que com o Felipe Luiz ficou claro que ele perdeu espaço. A titularidade que antes, com o Tite, era do Fabrício Bruno e o Léo Ortiz deslocado para volante, agora não. Com o Felipe Luiz mudou completamente de figura. Léo Ortiz titular, junto com o Léo Pereira, e o Fabrício Bruno reserva. Se ele tinha aquela ambição de jogar na Europa e tudo mais, acabou recusando. Ele já é um cara de 28 anos e ele vai querer continuar jogando como titular e ele já sabe que não vai ser titular no Flamengo, ele está procurando um clube que ele seja titular. Por isso que ele também deve estar vendo com bons olhos essa transferência para o Cruzeiro. Valor, 15 milhões de euros? É isso? Não chega a 15 milhões de euros? Acho que Não sei não. se o Pedro... Não, era 8 milhões. O Flamengo tava. O Cruzeiro aumentou e esticou a corda para 8 milhões de euros. Se eu não tô enganado. 8 milhões de euros. É isso, 8 Pedro? milhões de euros. Entre 7 e 8. Acho que é isso. Pedro vai saber mais do que eu. Qual que é a... É um valor de 7 milhões de euros, né? É isso. Por 70% dos direitos do Fabrício Bruno, com possibilidade de bônus ali em caso de conquista, poderia chegar a 8 milhões de euros. É isso. Seria nessa faixa, o Flamengo mantendo um percentual do jogador, com, enfim, possibilidade dele ser negociado aí, porque muita gente internamente, dessa nova diretoria até, considera que o cavalo selado, premiado do Fabrício Bruno aí passou, porque aquela proposta de 14 milhões de euros do West Ham, de fato, não acreditam que vai se repetir, que foi algo realmente muito fora da curva na onda ali, surfando na onda dele, convocado para a seleção brasileira, era titular e realmente agora é muito difícil um jogador de 28 anos voltar a ter uma proposta desse naipe, né? Porque ele jogou as partidas contra a Espanha e Inglaterra. Sim. Não foi que ele jogou... Não. Amistoso X, né? Então, posso falar assim? Pode. A diferença entre essa questão do Fabrício Bruno e do Wesley, por exemplo, que hoje é o cara que está sendo super ventilado no mercado europeu. Naquela ocasião, o Wesley estava embaixo. Então, tecnicamente. Só que aí agora, o Wesley termina. O Wesley termina em alta, um jogador indiscutível, indispensável no esquema do Felipe Luiz do Flamengo. Para mim, até na reta final, junto com o Gerson pelo lado direito, foram os dois principais jogadores do Flamengo. E agora o Wesley pode ser vendido por um valor ainda maior do que foi na ocasião oferecido pela Atalanta. E o Fabrício Bruno perde completamente assim. Pela metade do preço. Metade do preço do valor de mercado. Dá a impressão, assim, de que, no meu ponto de vista, não é um jogador descartável de elenco, tá? Acho que é um zagueiro que te dá uma estabilidade, que formou uma dupla muito interessante com o Léo Pereira. É escolha técnica mesmo do Felipe Luiz. Mas o Flamengo está disposto a negociar, porque ele teve aquele montante de dinheiro que, por conta do jogador, não saiu. E agora ele tem a metade do valor que ele também pode negociar. Então, assim, o Flamengo está disposto a negociá-lo. A impressão que ele dá para mim, assim, no mercado é de que ele está disposto a negociar o Fabrício Bruno. Negociar com o Cruzeiro é uma questão? O Flamengo deveria avaliar? Porque a gente falava sobre o Atlético negociar com o Palmeiras. Entende o Cruzeiro dessa forma, como um rival direto pelos títulos que o Flamengo vai brigar. Acho que não... Me passa a impressão que para o Flamengo não é uma questão. Tá. Mas vai disputar a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Não, Mas eu digo o Flamengo tá entendendo aquele como homem rival. ali, ó. Tá na nossa tela, que é o Felipe, né? Sim. Porque Já o até Felipe... viralizou a foto dele aí, voltando no voo, já analisando Era o que o Pedro estava falando, porque ele conhece bem quem tá na base. Sim, E mas conhece bem o Fabrício, né? E é o estilo de jogo que o Felipe Luiz prefere. Assim, ele deixou claro que ele prefere que os zagueiros